Como toda quinta-feira, estamos lendo o incomparável Shri Vaishnava Siddhanta Mala, que em breve, se for pela graça de Gurudeva, estará disponível em língua portuguesa. E nós paramos no capítulo 7 desse livro, em que, no formato de perguntas e respostas, vamos ficar conhecendo os diferentes graus de almas, né? Então, diferentes seres vivos, em diferentes patamares. E a pergunta primeira desse capítulo é: todas as almas são de uma classe só ou há diferentes gradações entre elas? Resposta simples e direta: há diferentes gradações entre as divas. Quantas são as gradações? 2. Aqueles que intuíram, que vivenciam a verdade sobre a sua própria forma natural eterna, Swarupa Gata, e aqueles ainda se identificando com as suas coberturas materiais, Upadigata. Então, Swarupa é a própria forma, né? Seria uma tradução literal, né? Swarupa. Mas, em geral, nossos acharyas traduzem como personalidade. A Rupa é a forma e a Swarupa é a personalidade. Porque, no final das contas, não faz diferença. Porque a forma de Krishna e a personalidade de Krishna, o nome de Krishna, não são diferentes entre si. Ao passo que o outro ser vivo, a outra diva, é chamada de Upadigata. Upadi é uma palavra que significa designação, identificação ou identidade falsa, né? Quais são, a outra pergunta é, quais são as coberturas materiais da alma? Ou seja, quais são os véus materiais que encobrem a percepção da alma? Resposta: como os seres vivos são contrários ao serviço a Krishna, a potência ilusória Maya lhes encobre a verdadeira e eterna forma espiritual. Esta cobertura ilusória é a designação ou upadi material da alma. Designação material ou upadi da alma, né? Como a diva volta o rosto na direção oposta à de Krishna, então Mayadevi automaticamente lhe cobre a forma espiritual eterna. E assim ela gera este upadi, esta designação material. A próxima pergunta é uma pergunta intrigante, porque pergunta assim: por que nem todas as almas permanecem em sua verdadeira posição, livres dos upadis, das designações materiais? Resposta: aquelas almas que aceitam nada mais, nada menos que o serviço a Krishna como sua ocupação eterna e que não abandonam sua posição constitucional, essas divas estão sempre livres da matéria e têm uma inclinação eterna a prestar serviço favorável a Shri Krishna. Por outro lado, aqueles que acham que o prazer material é o seu verdadeiro interesse próprio e que, portanto, se esquecem de Krishna, ficam presos nesta prisão formada por Maya, a energia material do Sol. Então a resposta é muito séria, né? O porquê, o simples porquê dessa pergunta é: por que nem todas as almas permanecem em sua posição pura? Porque algumas aceitam o serviço a Krishna como sua ocupação eterna e outras querem ser servidos para desfrutar nesse mundo material.
Aí a outra pergunta diz: Krishna pode fazer qualquer coisa. Krishna pode fazer qualquer coisa. Se ele pudesse proteger o ser vivo deste equívoco desafortunado, né, da designação material, isso seria ótimo. Por que ele não faz isso? Perguntas capciosas, né? Muitos de nós, muitas pessoas que se aproximam da consciência de Krishna, se fazem essa pergunta. Por que ele não resolve logo essa questão? Por que ele permite que o ser vivo, que se deixa condicionar pelos 3 modos da natureza, por que ele permite que o ser vivo fique iludido, sofrendo vida após vida? Se ele tem a capacidade, se ele pode fazer qualquer coisa, ele é Bhagavan. Então, a esse respeito, a resposta diz: pode-se dizer que, se as almas espirituais individuais não tivessem independência, elas seriam inertes e inconscientes como a matéria. Não poderiam conquistar a bem-aventurança da independência, que é inerente aos seres conscientes. Forte, né? Tão simples. Se as almas espirituais individuais não tivessem independência, porque o pano de fundo da pergunta é isso: por que dar independência para a diva se ela assim escolhe não servir a Krishna? Por que Krishna não resolve essa questão? Aí a resposta diz que, se a alma espiritual não tivesse independência, ela seria inerte e inconsciente como a matéria. E aí essa alma espiritual não poderia conquistar a bem-aventurança da independência, que é algo inerente aos seres conscientes. A independência. Todos têm esse swatantra, né, esse livre arbítrio. Mas, como Srila Govinda Maharaj explica, a diva, a sadhaka diva, que conquista o patamar da independência, da verdadeira liberdade, da verdadeira independência, usa cada milímetro desta independência, né, ou dessa liberdade de escolha, para escolher servir a Krishna. Então, Srila Govinda Maharaj disse que a independência, o livre-arbítrio, o uso perfeito da independência, do livre-arbítrio, é negar a própria independência e se tornar dependente de Krishna. Porque quando você nega a sua chamada independência, isso é só o lado negativo da história. Se você nega a chamada independência, mas você se torna porque, né, o Prabhu está dizendo que tem um delay bem forte aqui, né, nessa transmissão, mas aqui a resposta já, pelo menos do meu ponto de vista, ela é bem categórica, né? Porque se você não tivesse independência, o que é a independência afinal? A independência é o mecanismo inerente à sua existência consciente que lhe permite se movimentar, né? Que lhe permite sentir, né? Esse é o mais interessante, né? Que lhe permite sentir. Como que você vai esperar que Krishna, por ser o Bam total, como você vai esperar que Krishna tire a diva, a alma condicionada, de uma situação de busca ilusória, à força? Como você vai esperar? Mas existe um mistério aí. Não existe um mistério?
O nome do mistério é Shri Chaitanya Mahaprabhu. Né? Ele está rompendo uma série de procedimentos, uma série de atribuições dentro do cosmos. Porque ele é Krishna e ele tudo pode. E ele está, através do Shri Harinama Sankirtan, ele está a força mostrando para a diva condicionada que ela deve exercitar sua independência no sentido da verdadeira experiência do amor, né? Porque esse é o grande gancho da história. Ninguém vai amar alguém à força. Então a independência é um ingrediente mágico na consciência da diva que lhe permite considerar, ponderar e aprender a praticar o discernimento seguindo Shastra Jnana, o conhecimento dos textos sagrados, que não é diferente do conhecimento que Krishna está transmitindo. E assim, ela, usando a sua inteligência superior, ela vai acabar entrando no reino do sentimento transcendental, né? E se ela não tivesse livre-arbítrio, como é que ela ia sentir? Por isso que os acharyas Vaishnavas, Gaudiya Vaishnavas, sempre falam que Shantarasa praticamente não existe em Braj, né? Shantarasa não existe em Braj. Shantarasa, claro que existe como a base, né? A neutralidade que traz a experiência da existência destemida, que a existência amedrontada é a existência da diva que está condicionada pela sua própria ignorância e tem medo do futuro, tem medo da morte, tem medo de ser atacada na rua, tem medo da sua própria mente, né? Mas Shantarasa também significa se tornar Abhay, destemido. Porque em Shantarasa, como você vai em Vaikuntha, né? Tantos seres transcendentais de Vaikuntha servindo a Narayana em Shantarasa, completamente tranquilos, né? Eternamente tranquilos. Mas, como os nossos acharyas Gaudiya Vaishnavas explicam, se você vai para a Braja, você não vai ter tranquilidade nenhuma. Porque o seu coração vai estar fervendo, seu coração vai estar borbulhando de amor por Krishna, por Radha, né, por Srimati Radhika. Como Srila Gurudeva dá o exemplo, que Braja Prema, a experiência de Braja Prema é como a experiência de você beber melado quente. Por um lado, você está queimando a língua, o céu da boca, a garganta, tudo, mas por outro lado você não consegue parar, porque é tão profundamente doce. Então, da mesma forma, Braja Prema, externamente, os Brijavasis são os seres mais atarantados de toda a manifestação, né? Porque eles vivem o tempo todo pensando em Krishna, querendo controlar Krishna, proteger Krishna, brincar com Krishna, né? E porque o prema deles é muito doce e como se diz, turbinado, eles estão sempre ansiosos. Quando eu vou ver Krishna? 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 Quando que eu vou trocar com Krishna? Se eu sou servo, se eu sou amigo, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou amante, né? Então essa pergunta, acho que foi, não sei se vocês concordam, mas ela foi muito bem respondida, né? Aí a próxima pergunta é: qual é a Swarupa, ou a natureza eterna da alma individual? Aí a resposta se subdivide em duas informações importantes.
em duas unidades de conhecimento transcendental. Tvam Padartha Gyan, Tat Padartha Gyan. Tvam Padartha Gyan é o conhecimento sobre a minha própria transcendência, e Tat Padartha Gyan é o conhecimento sobre a transcendência dele, Krishna. Né? Então, Tvam Padartha Gyan, a resposta é que a alma é um ser, uma entidade espiritualmente consciente. E sua natureza é a bem-aventurança. Como hoje nós estamos celebrando Ati Mantya Charitraya Swashitanam Chapaline Diva Dukya Sadartaya Shinam Aprema Daine. Estamos celebrando esse grande Acharya Vaishnava, que tem esse Pranam Mantra, revelando abertamente que ele é Ati Mantya Charitraya Swashitanam Chapaline Diva Dukya Sadartaya Shinam Aprema Daine. Ele tem tanto pesar, ele tem uma dor tão profunda, o coração dele sangra de ver a diva, que é um ser consciente, tendo feito uma escolha contra o seu verdadeiro interesse próprio. E o que ele faz? Ele sofre de ver o sofrimento alheio. Isso é um Vaishnava. Essa é uma das definições mais importantes de Vaishnava ou Vaishnavi. Ele sofre vendo que a diva condicionada consegue obliterar completamente Krishna da sua consciência, porque ela se torna um verdadeiro zumbi de Maya. Basta você sair pelas ruas da cidade, você viajar o mundo inteiro, você vai encontrar diferentes culturas, pessoas com perfis psicológicos, perfis sociológicos, etc., diferentes, mas a problemática humana é a mesma em qualquer parte do planeta. E a problemática humana é justamente essa. Que a alma condicionada dentro de um corpo humano, que é uma oportunidade raríssima de autorrealização, está vivendo como um bichinho. E cada vez mais convivendo com bichinhos, né? Convivendo com bichinhos e matando outros bichinhos, né? Então é bichinho para cá, bichinho para lá, e a gente pode falar assim carinhosamente bichinho, né? Mas quando você diz que a alma condicionada, existem 7 maneiras de compartilhar o pecado do sacrifício de um animal como uma vaquinha, né? Está no Srimad Bhagavatam. Você matar o animal, você ser dono do matadouro, você vender para o açougue, você no açougue vender para o consumidor final, você comprando no açougue, você preparar o alimento. Então isso tudo é descrito no Srimad Bhagavatam. Então quando a gente faz essa pergunta, a gente faz muitas vezes de um ponto de vista, eu diria, até eu poderia dizer, egoísta, né? Porque é como você querer sobrepor a sua identidade espiritual sobre a identidade material que você próprio cria pelo cultivo do desejo separado do desejo de Krishna. Então você tenta sobrepor essa identidade espiritual. E na verdade, quando você faz essa pergunta, você está demonstrando a mesma revolta que você pode ter, né? Você pode ser uma alma revoltada, né? Mas agora, Srila Bhaktivinoda Thakur continua revelando o comentário de Srila Baladeva Vidyabhushan, as verdades apresentadas por Shripad Madhacharya. Quantas gradações há entre as almas situadas em sua natureza eterna, em sua posição natural eterna, sua luta? E aí, resposta simples. No mundo espiritual há 5 categorias de relacionamentos eternos ou raças com Krishna, e há gradações
entre as almas em cada uma dessas raças. Então, primeiro, há 5 relacionamentos eternos. E quais são esses 5 relacionamentos eternos? Neutralidade, Shanta, servidão, Dasya, amizade, Sakya, paternidade, Vatsalya, e afeição conjugal, Shringar. Então, assim, vamos deixar para continuar lendo. Depois vai ser... A próxima pergunta vai pedir para detalhar essas raças. E o restante das perguntas, como sempre, é muito esclarecedor e muito transcendentalmente suculento. Mas vamos dar pelo menos alguns minutos para o nosso querido Shri Jayavardhana, porque nós estamos presenciando a conversa entre Premdas Babaji Mahashaya e Sannyasi Thakur, que agora já tem o seu Swarupa Siddhi, agora já está cantando o Maha Mantra e seus outros mantras, e cantando shlokas, tudo mais, já com um direcionamento, né? Já tendo um direcionamento. Quando canta o Gopal Mantra, ele canta já com um direcionamento, que no caso dele é diferente do direcionamento que Gopakumar dá ao cantar o Gopal Mantra. Então todos esses são segredos de bhajan que Srila Bhaktivinoda Thakur inclui carinhosamente nas páginas do Jayavardhana. Mas a princípio ele está perguntando sobre Dharma. E para explicar Dharma, Babaji Mahashaya faz uma apresentação de Vastu, né? Ele fala desse objeto. Esse objeto, no caso, pode ser a Diva. Em última análise, ele quer falar sobre a Diva. Então, esse objeto que é a Diva tem uma ocupação e tem uma natureza, né? Então, a natureza da Diva é o Nitya Dharma dela mesma, né? Pelo desejo de Krishna, quando se forma um objeto, uma natureza em particular se torna inerente à estrutura desse objeto como um fator concomitante eterno. Esta natureza é o Nitya Dharma do objeto. A natureza de dado objeto se altera ou se distorce quando ocorre uma alteração dentro do objeto, ou pela força da circunstância, ou devido ao contato com outros objetos. E aí, Srila Premdas Babaji Maharaj vai falar do Swabhava, da verdadeira natureza da Diva, em contraposição a Nisarga, que é a natureza que a Diva adquire usando a sua famosa independência, se voltar para o mundo de Maya, a energia, o mundo sombra, E aí Sannyasi Thakur ele pergunta o que é Vastu e qual o significado de Swabhava, né, que você pode traduzir literalmente como própria Swabhava, natureza, né? Aí Paramahansa Babaji diz, a palavra Vastu deriva da raiz verbal sânscrita Vas, que significa existir ou morar. A raiz verbal torna-se substantivo quando o sufixo tu lhe é acrescentado. Vastu. Portanto, Vas significa aquilo que tem existência ou que é evidente por si só, né? Você pode, por exemplo, analisar o objeto ser humano, né, que tem uma existência
um modus vivendi, né, um modo de vida específico. Ele anda sobre as duas pernas e não sobre as pernas e os braços. Ele tem conceitos sociais, conceitos espirituais, conceitos psicológicos, conceitos filosóficos, né? E ele, por isso, ele é evidente por si só, né? Se há um determinado ambiente na sociedade humana e aparece algum ser humano naquele ambiente, fica claro para todo mundo que ali está um ser humano. Mas às vezes passam inúmeros animais, passarinhos voando, formiguinhas voando pelo chão. Ninguém nem repara. Todos estão tão concentrados em alcançar objetivos ou se preocupar com a vida mundana, eles percebem a presença evidente por si só do ser humano. Então há dois tipos de vastu, vastava e avastava. O termo é substância realmente concreta, vastava vastu, refere-se àquilo que está aterrado na transcendência, que está firmado na transcendência. Os objetos temporários, avastava vastu, são dravya, objetos sólidos, guna, qualidades e assim por diante. Os objetos reais têm existência eterna. Os objetos irreais só têm uma aparência de existência. Como o Prabhupada diz na Gita dele, eles existem uma experiência de não existência, né? E essa experiência, às vezes, ela é real e às vezes irreal. Lógico, né? Se está manifesta, se tem vida pulsando dentro do corpo, então pode-se dizer que é real, mesmo que relativo. Mas se morreu, né? Que conceito eu tenho agora daquele que nesta vida foi meu pai biológico, se ele morreu já faz mais de 35 anos? 35 anos? Peraí. Não. Vai fazer 85. Sim, 30 anos. Vai fazer 30 anos. Há 30 anos eu não tenho a oportunidade de estar em contato com o meu Pitaji. Então, qual é a categoria existencial dele? Se o corpo dele não existe mais, o corpo dele, que foi o veículo pelo qual o meu corpo pôde aparecer no ventre da minha mãe, né? Qual é a relação? Então, por isso aqui se diz, às vezes a existência é real e às vezes é irreal, né? Prabhupada também sempre falava da fantasmagoria, que a alma condicionada ela vive uma situação de fantasmagoria. Aí Vedyam Vastavam Atra Vastus Shivadam é o segundo verso, né, que começa com Dharma Prajata Kritava, rejeitando todos os tipos de religião falsa. Se você parar para pensar, a religião falsa é a religião da alma condicionada. E religião verdadeira é a religião da alma liberada. Porque a religião falsa, ela vai ser uma maneira da alma condicionada contemporizar com algum conceito moral de Deus, né? É só uma contemporização, é só uma forma de disfarçar a podridão por trás ou por baixo da proposta. Então isso é religião falsa. Abundam no planeta religiões falsas, né? Aí se você convida as pessoas, vão fazer um estudo sobre a verdadeira religião da alma, a ciência da alma, como é que se chama a ciência da alma? Java Dharma. As pessoas vão pensar, essa pessoa está maluca, né? Que fatere, que fate. Então, Vedyam Vastavam Antravasta Shivadam. Apenas uma substância concreta de verdade, relacionada à suprema verdade absoluta,
e que produza consciência e que produza auspícios supremos, é digna de ser conhecida. Essa substância, né? Essa é digna de ser conhecida. Essa e nenhuma outra. Então nós vamos parar por aqui hoje. Estamos lendo bem devagarinho. Podemos mudar um pouco para ler, para dar mais tempo ao Javadharma. De qualquer maneira, Javadharma, na verdade, todos os livros dos nossos Acharyas Gaudiya Vaishnavas, eles são uma proposta de reflexão. Eles são 300 milhões de coisas, eles são coisas infinitas, mas eles são também uma proposta de reflexão, né? E a proposta de reflexão é simplesmente a seguinte, que eu vou estudar, eu vou falar para os meus irmãos e minhas irmãs espirituais sobre o conteúdo desse Javadharma, Brihad Bhagavatamrita, Utkalika Valli, Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. Eu vou fazer isso, mas de maneira que eu seja uma ferramenta do meu Gurudeva para promover desenvolvimento espiritual verdadeiro. Porque desenvolvimento espiritual verdadeiro significa você tecer essas considerações, você cultivar esse conhecimento, né? Primeiramente, cultivar esse conhecimento e praticar a renúncia. Renunciar a um bando de conceitos que vive atormentando a nossa vida, né? Às vezes uma alma condicionada tem conceitos tão estranhos que atormentam a sua vida pessoal, a vida da sua família, a vida da sua comunidade. Tem uns que chegam ao extremo da loucura de perturbar o universo inteiro, né? Como você vê o caso dos grandes demônios, Hiranyakashipu, Hiranyaksha, baseados em conceitos errôneos, né? Em conceitos que tentam destruir a realidade concreta. Como é que é possível destruir a realidade concreta, né? Você de repente está num país onde as pessoas têm o hábito de exterminar, de executar os criminosos com um tiro na cabeça, né? E aí? O que acabou ali? A pessoa que vai levar o tiro, a pessoa que vai dar o tiro, as duas estão pensando da mesma maneira errada, baseadas num conceito mundano. Eu vou acabar, pensa a pessoa que vai levar o tiro, e eu vou acabar com essa pessoa, pensa a pessoa que vai dar o tiro. Mas isso é uma coisa completamente infundada, não faz sentido nenhum, né? E a gente só consegue adquirir confiança nessas afirmações se a gente, a princípio, como Shripad Brahmaraj fala muito disso, se você não cultiva Tattva Siddhanta, mais cedo ou mais tarde você vai se desviar do caminho, né? Então tem que saber justificar em primeiro lugar para você mesmo, para as suas próprias ponderações, né? Pelo menos falando por mim, as minhas ponderações estão manchadas de desejos mundanos, de conceitos errôneos. Eu tenho esses anatas, né? Por isso eu preciso estudar, não para me tornar um grande erudito e em nome de nome e fama, né? Para proteger minha bhakti, que meu Gurudeva, cuja semente meu Gurudeva plantou no meu coração no momento da iniciação. Que agora, para a maioria de nós, a sementinha que o Gurudeva plantou é uma plantinha muito tenra, muito débil. Qualquer vento mais forte, qualquer temporal, pode tirá-la da raiz, arrancá-la pela raiz. E aí está tudo acabado, né? Então essa é a glória da literatura transcendental, né? Que Srila Bhakti Pragyana Keshav Goswami Maharaj
o aniversariante transcendental e todo esse Bhagavad Parampara, desde Srila Vyasadeva, eles têm frisado a questão da literatura, né? Frisado a questão da literatura. Então, assim, somos muito sortudos mesmo por termos a oportunidade de compartilharmos a sabedoria eterna de Guru e Goranga. Jai Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, Jai Srila Bhakti Vinod Thakur, Saptami Gosai, Jai Pachitapana Srila Gurudev, Jai Pachitapana Rupanuga Guruvai, Jai Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Nitai Gop Premanandi Pachitapana Shri Gurudev, Pachitapana Shri Prabhupada, Srila Bhakti Pragana Kesha Goswami Maharaj, Param Gurudev, Rupanuga Guruvai, Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Dandavat Pranam, Jai Shri Radhe.